Olá, minhas lindas e meus lindos, tudo bem? Para quem não me conhece, sou Elizabeth Vilarindo, do ateliê Com Careço, o presente sempre presente. Seja bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube e lá no meu grupo gratuito do Facebook. O link do grupo vou deixar aqui embaixo na descrição deste vídeo. Na videoaula de hoje, eu vou explicar como é que eu uso o rolinho macarrão cabelinho de anjo. É um instrumento fácil de ser usado e que deixa a nossa peça com um charme único. Aqui é um porta-joia colocado de vermelho e eu fiz com o rolinho cabelinho de anjo uma textura, uma pintura para mais ou menos combinar com o adesivo que coloquei na tampa deste porta-joia. O rolinho macarrão cabelinho de anjo deixa essa exclusividade na caixa. Aqui eu fiz colorido para combinar mais ou menos com as tulipas que eu coloquei na tampa, né? Mas nada impede de você fazer uma cor só contrastando, uma cor escura por baixo, uma mais clara por cima e fazer o desenho que vocês quiserem. Essa daqui saiu colorida porque eu quis que combinasse mais ou menos com as minhas tulipas, tá? Caso você tenha alguma dúvida sobre a videoaula de hoje, ou queira perguntar alguma coisa, ou queira dar alguma sugestão, pode fazê-lo, tanto aqui no canal do YouTube, quanto lá no grupo do Facebook. O grupo eu estou lá todos os dias, tá bom? Agora que eu já dei o meu recado, já falei sobre o grupo, sobre o canal, sobre a peça que vamos trabalhar na técnica do rolinho macarrão cabelinho de anjo, vamos à nossa videoaula de hoje. Gratidão pela companhia de todos, por acompanhar o meu canal e que Deus nos abençoe. Para a nossa videoaula de hoje, vamos utilizar o pratinho de isopor, rolinho, pincel macio, o rolinho macarrão, o personagem principal da nossa aula, uma peça de MDF, no caso é um porta-joia flocado de vermelho, uma decupagem adesivada que ao final do trabalho vamos colocar sobre a tampa do nosso porta-joia. Um papelão duro, lencinho de papel umedecido, tintas diversas, vermelho, diferentes tons de verde e amarelo, para combinar com o adesivo que vai sobre a tampa do nosso porta-joia. Então vamos lá. Organizando para começarmos, vamos colocar essas tintas lá longe. O lencinho umedecido, vou deixar já aberto aqui. O papelão para cá. O adesivo também e a nossa caixinha aqui. Eu já passei uma mão do vermelho na caixinha e deixei para passar a segunda mão para mostrar para vocês como é que eu faço quando pinto caixa já flocada. Já na primeira mão passei, lixei, limpei todo o pó. Quando você pintar aqui do lado, não há necessidade de você pintar as dobradiças, porque é só fazer com cuidado aqui. O que sujar, depois a gente limpa com um estiletezinho, um cotonete úmido, tá bom? Quando nós vamos fazer qualquer decupagem com papel adesivado,
Não há necessidade de você pintar toda a tampa, não, quer gastar tinta. Eu só pinto aqui nas beiradas, porque na hora que cola, para não dar diferença de madeira. Outra coisa que eu fiz com essa caixa foi o seguinte, eu não passei nada, nem seladora, nem goma laca, nenhum impermeabilizante, porque a madeira é uma madeira muito boa, que não absorve a tinta em excesso, em hipótese alguma, tá bom? Então, eu vou fazer assim, vou passar uma mão de tinta aqui na lateral, onde tem a flocagem, para que vocês vejam como é que eu uso o lencinho umedecido, para não deixar aqui, ó, ríspido, tá? E nem sujar, e nem prejudicar a flocagem. Essa caixa já foi comprada flocada. No custo-benefício, quando eu não acho a cor que quero, eu mesma floco em casa. Mas eu achando a cor que eu preciso, eu prefiro comprar flocada, porque o custo-benefício vale a pena. Então, assim, nosso lencinho umedecido. Deixar aqui do lado, meu pratinho. Vamos picar a tinta. Essa é a segunda mão de tinta já, tá bom? A primeira já foi passada, lixada, tirado o pó. A mesma coisa que eu estou fazendo aqui, você vai fazer na primeira mão de tinta. Depois é só secar bem sequinho com o secador. Aí, em todas as laterais da tampa e da caixa, você vai fazer isto. Vai pegar o lencinho umedecido, enrolar no dedo e passar aqui na beirada, onde tem a flocagem, ó. Isso evita de a tinta secar e ficar grosseiro junto à flocagem. Tá vendo? Mais uma vez. Vermelho é ingrato, viu? Ele suja tudo, por mais cuidado que você tenha. Pronto. Agora eu vou secar. Vou fazer isso em todas as voltas, inclusive no fundo e aqui só nas laterais, porque vai ser colocado o adesivo, tá bom? Eu vou fazer isso e quando estiver pronto eu volto para continuarmos com a nossa videoaula. Voltando com a nossa caixa já passada a segunda mão de tinta vermelha, nos lados, nos fundos e aqui nas beiradas da tampa. Agora nós vamos passar para o trabalho propriamente dito com o rolinho macarrão. Eu tenho dois tamanhos aqui de rolinho macarrão. Este pequeno, que eu falei, vou passar aqui, vai ter que fazer assim e depois fazer assim. Aí eu achei esse aqui, ele todinho vai já fazer a parte lateral. Se você tiver uma peça grande ou pequena e você tiver... Esse aqui também dá, vai passando, né? Mas já que nós temos um maiorzinho, vamos usar o maiorzinho. Então, vamos lá. Eu vou começar com a tinta clara. Aqui, lógico que não vai sair igual. Quero ver se faço uma combinação, né, que fique, assim, adequada, de acordo com o adesivo. Esse adesivo vai ficar aqui em cima. Então, nas laterais e nos fundos da caixa, eu quero colocar mais ou menos o vermelho, que já está na caixa, né? E os tons de verde. Eu acho que esses tons de verde que eu escolhi devem dar mais ou menos um tchan para que fique harmonioso. Então, eu vou pegar essa tinta aqui, gente, eu fui misturando os verdes que foram terminando, eu tinha esse pote, aí eu fui, não me perguntem que cor que é, porque eu não sei, fui misturando os verdes e saiu isso aqui. E ficou um tom bonito. Então, eu vou pôr
a tinta aqui. Gosto de tirar da tampa, porque assim eu já lavo a tampa para deixar guardadinho limpinho. Vou pôr na água. Vamos pôr um pouquinho da tinta aqui. Limpa aqui um pouquinho no pincel. Limpa o pincel no rolinho macarrão, mais conhecido como cabelinho de anjo. Deixa aqui do ladinho. Agora você vai espalhar bem essa tinta. Tira o excesso naquele papelão. E vamos trabalhar na peça. Fazer do lado. Vou secar os dois lados para continuar, tá bom? Eu sequei os dois lados. O que nós fizemos aqui no fundo e aqui na frente deste lado, nós vamos fazer nos dois lados laterais. Vamos aproveitar... Ah, e tem aqui os fundos também. Vamos aproveitar para cada vez que você quiser os lados, aproveitando a tinta, você tem que secar. Então, vamos passar aqui. Se sujar a ferragem, não tem problema. Depois eu explico como limpar. Esse lado já tá seco, eu posso debruçar. Agora eu vou tentar segurar assim para aproveitar este lado, né? Não tem apoio. Vamos secar os dois para depois terminar, tá bom? Pronto. Passamos este verde claro aqui na tampa, não vai precisar passar nada. Só dos lados e no fundo. Já passamos esse verde claro. Vamos deixar secar este último lado e vamos trocar a tinta. Para trocarmos a tinta, vamos lavar o pincel, o rolinho, trocar de bandejinha. Eu já volto mostrando para vocês como que vamos fazer com o pincel e o rolinho limpo, tá bom? Bom, para nós trocarmos de tinta, lavamos o pincel, o rolinho. Pode secar, esse paninho aqui, ele tá limpo, ele só manchado de tinta, porque faz parte aqui do nosso ateliê. É um pano grosso, não solta fiapo, seca bem. Vamos secar também, para não ficar excesso de água aqui no nosso pincel. E agora vamos trocar o verde. Eu vou aproveitar este ladinho aqui para colocar, vou por este verde aqui, verde lima. O mesmo processo, vamos passar no fundo, secar os lados e secar, aproveitando a mesma cor. Espalhamos a tinta, limpamos aqui o nosso pincel, excesso. Agora vamos arrumar o nosso rolinho, tira o excesso aqui no papelão e vamos à nossa peça. No fundo e aproveitar já fazer deste lado de cá. Agora vamos secar. A mesma coisa vamos fazer dos outros dois lados. Muito bem. Terminamos de passar o verde lima nos 4 lados e no fundo. Já lavamos o rolinho, já lavamos o pincel. Agora nós vamos trocar de cor. Esses dois aqui já não servem mais. Vou pegar outro pratinho e vou virar o papelão. Pronto. Agora eu vou usar um verde, é um verde muito bonito.
Vou pôr no pratinho, espalhar com o pincel, limpar o pincel um pouquinho aqui no rolinho. Espalhar a tinta bem pelo rolinho. Tirar o excesso no papelão. E vamos... Agora eu vou fazer ao contrário. Vamos passar aqui no nosso fundo de caixa. Podemos cruzar também assim, ó. Porque esse verde é para dar o destaque por baixo do amarelo. Agora vamos passar aqui na frente e secar. Isso que estamos fazendo vai ser feito como nas outras tintas. A frente, o fundo, os lados, secando cada parte. Aí depois eu volto. Passei o verde no fundo, dos lados, né? Aqui, em todas as partes que precisa. Deixa o pincel e o rolinho já estão limpos, lavadinhos. Agora eu vou passar para a última cor. Agora nós vamos usar o amarelo ouro. Vamos ver como é que tá esse amarelo. Virar aqui o nosso pratinho. Pegar o nosso pincel e vamos pôr aqui. Espalhar com o pincel. O mesmo processo. Tirar o excesso aqui no nosso rolinho. Mesma coisa. Suja bem o rolinho. Tira o excesso aqui. Olha, nessa altura você pode passar o rolinho como quiser. No comprido. Viram o que eu fiz? Eu não tirei o excesso lá no papelão. Ficou excesso aqui. Vamos virar para passar mais um pouquinho, mas tira o excesso no papelão, porque senão fica muito forte, diferente da delicadeza que o rolinho deixa quando nós passamos. Ai, mas como ficou tão esquisito. Não, você pode passar como quiser, no comprido, na transversal, do lado, não tem problema. Agora vamos passar aqui do lado, tira o excesso, apoia no comprido, assim, estamos na última tinta. Pronto, agora vamos secar e fazer a mesma coisa dos lados e aqui no fundo, tá bom? Aí já volto. Voltando. Já terminei de passar o amarelo em todos os lados, sequei bonitinho. Vejam, esta técnica com todas essas cores eu estou fazendo para dar um contraste com o adesivo que vai aqui na tampa. Tá bom? Depois de pronto vocês verão como vai ficar. Não é necessário fazerem isso. Quando vocês estiverem fazendo a peça de vocês, basta escolher uma cor contrastante com a da caixa e passar o rolinho na horizontal, na vertical, na transversal, como vocês quiserem, uma cor só. Ou fazer como eu fiz, várias cores. Dá um pouquinho de trabalho, lava pincel, lava rolinho, seca, troca, né, pratinho, troca papelão. Mas é um trabalho gostoso, que fica bonito. Eu sou suspeita para falar, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Não, antes de envernizar, nós temos que fazer a limpeza. Não vai envernizar nada. Com um estilete ou com qualquer outra coisa pontudinha, você vai raspar onde pegou a tinta. Mas olha, bem de leve para não estragar a ferragem. Porque vale a pena, você não precisa tirar a ferragem, você não precisa pintar a ferragem, e o que ficou vai tirando assim devagarinho,
ela descasca. Depois, o que ficar ainda um vestígio, passe o cotonete umedecido, para depois você envernizar tudo. A tampa não vai precisar envernizar, porque nós vamos colar o adesivo floral. Eu venho mostrar para vocês como é que eu colo. Vamos tirar o adesivo do papel grosso. Vamos colocar na beiradinha da caixa, com cuidado para não ficar torto, porque na hora que entorta, esse adesivo ainda sai, mas é ruim ficar tira de escola, tira. Pronto. Agora, ó, acertamos bem a beiradinha, né? Agora, segura o papel grosso aqui e com a espátula bem devagarinho, vamos empurrando o papel grosso para que o adesivo não entorte. Se você fez bem feitinho aqui, a tendência é não entortar. Demora mais é acertar aqui. Acertando a beiradinha, é só vir com uma espátula, uma régua e acertar o restante. Com a lixa de unha, ainda vou acertar as beiradinhas aqui, ó, que ficou. Se vocês perceberem, ó, tá vendo? Vai dar toda uma acertada em volta e fica pronta a nossa caixinha. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam aproveitar. Eu ainda vou fazer os acabamentozinhos aqui e tudo mais. Nossa caixa está pronta, já está toda terminada. Aqui dentro a anilheira, também pintada e envernizada, né? E aqui a pintura que eu tentei com as cores mais ou menos da tulipa para ficar algo de diferente. Até terça-feira que vem, na próxima aula. Tenham uma boa semana, que Deus as abençoe. E a aula da terça-feira que vem será surpresa. Que Deus as abençoe. Boa semana a todas.